Bíblica Anual, dia 1º de fevereiro, Evangelho de Marcos, capítulos 14, 15 e 16. Capítulo 14. A conspiração para matar Jesus. Faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e mestres da lei ainda procuravam uma oportunidade de prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas não durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto entre o povo, concordaram eles. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro feito de essência de nardo. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Alguns dos que estavam à mesa ficaram indignados. Por que desperdiçar um perfume tão caro? Perguntaram. Poderia ter sido vendido por 300 moedas de prata e o dinheiro dado aos pobres. E repreenderam a mulher severamente. Jesus, porém, disse: Deixa-na em paz. Por que criticam por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio e poderão ajudá-los sempre que desejarem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que podia e ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Eu lhes digo a verdade: aonde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que essa mulher fez será contado e dela se lembrarão. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes para combinar de lhes entregar Jesus. Quando souberam por que ele tinha vindo, ficaram muito satisfeitos e lhe prometeram dinheiro. Então ele começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o cordeiro pascal era sacrificado, os discípulos de Jesus perguntaram: Onde quer que lhe preparemos a refeição da Páscoa? Então, Jesus enviou 2 deles a Jerusalém, com as seguintes instruções: Ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Diga ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta: Onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Então, os 2 discípulos foram à cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. E ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os 12. Quando estavam à mesa comendo, Jesus disse: Eu lhes digo a verdade. Um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aflitos, eles protestaram: Certamente não serei eu. Jesus respondeu: É um dos 12. É alguém que come comigo da mesma tigela. Pois o Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu-o em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem, porque esse é meu corpo. Então, tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois, o entregou aos seus discípulos e todos beberam. Então, Jesus disse: Esse é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Eu lhes digo a verdade: não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. No caminho, Jesus disse: Todos vocês me abandonarão,
pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galiléia. Pedro declarou: mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Essa mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então, foram a um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse a seus discípulos: sentem-se aqui, enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande pavor e angústia. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem. Ele avançou um pouco e curvou-se até o chão. Então orou, para que, se possível, a hora que o esperava fosse afastada dele, e clamou: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afastes de mim esse cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Simão, você está dormindo? Disse ele a Pedro. Não, pode vigiar comigo nem por 1 hora? Vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou novamente e fez a mesma oração de antes. Quando voltou pela 2ª vez, mais uma vez encontrou os discípulos dormindo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Eles não sabiam o que dizer. Ao voltar pela 3ª vez, disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está prestes para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. No mesmo instante, enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com uma multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, mestres da lei e líderes do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então poderão levá-lo em segurança. Assim que chegaram, Judas se aproximou de Jesus. Rabi, exclamou ele, e o beijou. Os outros agarraram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus perguntou: por acaso sou um revolucionário perigoso para que venham me prender com espadas e pedaços de pau? Por que não me prenderam no templo? Todos os dias estive ali no meio de vocês ensinando. Mas essas coisas estão acontecendo para que se cumpra o que dizem as Escrituras. Então, todos o abandonaram e fugiram. Um jovem que os seguia vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. Levaram Jesus para a casa do sumo sacerdote, onde estavam reunidos os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei. Pedro seguia Jesus de longe e entrou no pátio do sumo sacerdote. Ali, sentou-se com os guardas para se aquecer junto ao fogo. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam, sem sucesso, encontrar provas contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Muitas testemunhas falsas deram depoimentos, mas elas se contradiziam. Por fim, alguns homens se levantaram e apresentaram o seguinte testemunho falso: nós o ouvimos dizer: destruirei esse templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos humanas.
mas nem assim seus depoimentos eram coerentes. Então, o sumo sacerdote se levantou diante dos demais e perguntou a Jesus: Você não vai responder às acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, no entanto, permaneceu calado e não deu resposta alguma. Então, o sumo sacerdote perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Eu sou, disse Jesus. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então, o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse: Que necessidade temos de outras testemunhas? Todos ouviram a blasfêmia. Qual é o veredito? E todos julgaram o culpado e condenaram à morte. Então, alguns deles começaram a cuspir em Jesus. Venderam seus olhos e lhe deram socos. Profetize para nós, zombavam. E os guardas lhe davam tapas enquanto o levavam. Enquanto isso, Pedro estava lá embaixo, no pátio. Uma das criadas que trabalhava para o sumo sacerdote passou por ali e viu Pedro se aquecendo junto ao fogo. Olhou bem para ele e disse: Você é um dos que estavam com Jesus de Nazaré. Ele, porém, negou: Não faço a menor ideia do que você está falando, disse e caminhou em direção à saída. Naquele instante, o galo cantou. Quando a criada o viu ali, começou a dizer aos outros: Esse homem com certeza é um deles. Mas Pedro negou novamente. Um pouco mais tarde, alguns dos que estavam por lá confrontaram Pedro, dizendo: Você deve ser um deles, pois é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e jurou: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E começou a chorar. Capítulo 15. De manhã, bem cedo, os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei, todo o alto conselho, se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Então amarraram Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como você diz. Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes e Pilatos perguntou: Você não vai responder? O que diz de todas essas acusações? Mas, para surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse um prisioneiro, como de costume. Pilatos perguntou: Querem que eu solte o rei dos judeus? Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Pilatos perguntou. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás em vez de Jesus. Pilatos lhes perguntou: Então o que farei com esse homem que vocês chamam de rei dos judeus? Crucifique-o! Gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos. Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: Crucifique-o! Para acalmar a multidão, Pilatos lhes soltou Barrabás. Então, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o aos soldados romanos que fosse crucificado. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como Pretório, e chamaram todo o regimento. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e colocaram uma coroa de espinhos em sua cabeça.
Então os saudavam, zombando: Salve, Rei dos Judeus! Batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram um manto vermelho e o vestiram com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Um homem chamado Simão de Cirene passava por ali naquele momento, vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Então os soldados o pregaram na cruz. Depois dividiram as roupas dele e tiraram sortes para decidir quem ficava com cada peça. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele, o rei dos judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Assim, cumpriram-se as escrituras que diziam: ele foi contado entre os rebeldes. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Olha só, gritavam. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes e os mestres da lei também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Que esse Cristo, Rei de Israel, desça da cruz agora mesmo, para que vejamos e creiamos nele. Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão, que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, disseram: ele está chamando Elias. Um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. Esperem, disse ele, vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. Quando o oficial romano, que estava diante dele, viu como ele havia morrido, exclamou: Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Algumas mulheres observavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José e Salomé. Eram seguidoras de Jesus e o haviam seguido na Galiléia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, o dia da preparação, antes do sábado. Ao entardecer, José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José era um membro respeitado do conselho dos líderes do povo e esperava a chegada do reino de Deus. Surpreso com o fato de Jesus já estar morto, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que ele havia morrido. O oficial confirmou que Jesus estava morto e Pilatos disse a José que podia levar o corpo. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o no lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo de Jesus tinha sido sepultado. Capítulo 16. Ao entardecer do dia seguinte, terminando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras:
quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo? Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: Não tenham medo. Vocês procuraram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou. Vejam, esse é o único lugar onde haviam colocado seu corpo. Agora vão, digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles a Galiléia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, no domingo de manhã bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. Depois, Jesus apareceu em outra forma a 2 de seus seguidores, enquanto iam de Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naquele que o tinham visto depois da sua ressurreição. Jesus lhes disse: Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais.